Olá, meus queridos, meus filhos amados. Deus abençoe a todos nós nesse dia maravilhoso, ensolarado. Estamos aqui na nossa cidade maravilhosa, cidade histórica de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. E eu queria falar um pouquinho nesse dia a respeito das dificuldades da vida, né, meus filhos? As coisas não são fáceis, né? Nós temos dias bons, temos dias ruins. Tem dias que as coisas dão certo, tem dias que as coisas dão errado. Mas o importante de tudo, meus filhos, é a gente nunca desistir. A gente não pode desistir de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelos nossos ideais. A gente precisa erguer a nossa cabeça diante da dificuldade e lutar para aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja para as nossas vidas. Hoje a gente vê um monte de pessoas em situação depressiva em virtude das dificuldades que ela enfrenta. A pessoa às vezes enfrenta tanta dificuldade, tantos problemas, e não conseguindo lidar com seus problemas, ela acaba se sobrecarregando e muitas vezes caindo numa depressão e ficando num estado de enfermidade muito difícil. Às vezes a pessoa já não consegue mais se erguer, às vezes a pessoa já não consegue mais, né, ter ânimo para viver. A pessoa desanima, a pessoa se entristece. Só que algo que sempre vai ter, queridos, vai ser dias difíceis. Não é que eu esteja sendo pessimista, eu estou sendo realista. Teremos dias difíceis, teremos dias ruins, teremos dias, né, de tempestades na nossa vida, teremos dias em que teremos que andar no deserto, teremos que lutar. Também teremos dias bons, maravilhosos, alegres, felizes, abençoados. Com certeza, todos nós que teremos, porque isso é vontade de Deus, que todos nós sejamos prósperos e felizes. Mas o que nós nunca podemos é nos deixar abater por conta das dificuldades. A minha vida, queridos, ela sempre foi bastante difícil. Mas eu acredito que tudo fazia plano de um projeto de Deus para que hoje eu me encontrasse nessa situação em que estou à frente de um trabalho espiritual para ajudar as pessoas. A minha família era uma família abençoada, continua sendo, é uma família abençoada. Meus pais, meus irmãos, minha esposa, são pessoas abençoadas, são pessoas amadas de Jesus. Sempre fizeram de tudo para que eu tivesse o melhor, para que eu fizesse as melhores escolhas. Mas tem coisas que na nossa vida é preciso a gente passar para que a gente acabe entrando naquele caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nem sempre as dificuldades que a gente enfrenta são algo ruim para nós. Às vezes, no momento, parece ser algo ruim, mas às vezes as dificuldades servem para nos fazer crescer, para nos fazer mais fortes, para nos trazer experiências para aquilo que nós teremos mais à frente para fazer, executar. Todos nós temos uma missão nesse plano terreno, onde que Deus tem nos colocado, né, para ser auxílio de outras pessoas, para ser exemplo para outras pessoas, para ser um espelho para outras pessoas, para que as pessoas possam estar olhando para nós e vendo em nós, né, mais uma chance, mais uma oportunidade. As pessoas precisam olhar para nós e pensar: se ele conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. Então é para isso que nós estamos aqui. A minha vida toda, ao longo da minha infância, juventude, não foi fácil. Tive meus problemas, tive minhas dificuldades, tive meus problemas com
bebida alcoólica, tive meus problemas com a dependência química. Foram coisas que me judiaram bastante, que me prejudicaram bastante, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas não é que eu esteja querendo arrumar desculpa para os erros que eu cometi, mas tudo que aconteceu na minha vida no passado serviu para que hoje eu fosse esta pessoa, disposta a amar, disposta a ajudar, disposta a estender a mão para aquele quem realmente precisa. Deus foi, através da dificuldade, moldando o meu caráter, trabalhando o meu coração e me preparando para essa missão que Ele tinha para me entregar. Então, assim, meus queridos, o que eu deixo para vocês hoje é: não se abata diante da dificuldade. Não olhe para a dificuldade, para os problemas diários que aparecem, como um ponto final em sua história. Não veja dessa maneira. Lá no Desafio Jovem, o pastor Tanael sempre dizia que em tudo Deus quer falar, em tudo Deus tem algo para nos ensinar. Então, quando você tiver os seus dias, os seus momentos difíceis, pare, pensa e reflita o que é que Deus está querendo me ensinar através deste problema que eu estou enfrentando. Inclusive as enfermidades, meus queridos, as enfermidades às vezes são permissões de Deus para que Deus possa estar trabalhando em nossas vidas, porque às vezes a gente se afasta tanto de Deus, a gente se afasta de Deus e se aproxima de coisas que nos afastam mais e mais de Deus. Não é que nós não possamos ter as coisas, ter bens, ter uma vida relativamente boa. Claro que nós podemos, e é desejo de Deus que todos nós sejamos felizes. Mas muitas vezes as coisas nos afastam de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O nosso tesouro é Deus, amados. O nosso tesouro é Jesus. O nosso tesouro é os bons espíritos, nossos mentores e guias espirituais que sempre estão ao nosso lado, nossos anjos da guarda. Esse é o nosso tesouro. O nosso coração precisa estar nessas coisas e questões espirituais e não em coisas terrenas, coisas materiais. Podemos ter as coisas, mas não colocar nelas o nosso coração. Não permitir com que coisas tenham mais valor do que pessoas. As pessoas têm valor, as coisas têm preço, as pessoas têm valor, né? As pessoas, a alma de uma pessoa tem valor para Deus. Então, quando você ajuda uma pessoa, quando você estende a mão para uma pessoa, quando você libera uma palavra para uma pessoa, você está fazendo algo de valor que agrada a Deus. Então, aqui, pastor espírita, médium Alessandro Melo, falando aqui de Rio Pardo, falando aqui do meu trabalho. Estou aqui na minha oficina, né, trabalhando, tirando aqui o sustento do meu lar, da minha casa. Minha esposa neste momento está na rua resolvendo alguns assuntos de natureza pessoal, mas nós estamos aqui trabalhando. Ontem tivemos atendimento no Centro Espírita, foi uma bênção de Deus. Dezenas de pessoas procuraram a casa em busca de um auxílio espiritual. Com a graça de Deus e de Jesus e dos bons espíritos, essas pessoas não saíram de lá de mãos vazias, elas encontraram lá a resposta que foram procurar, porque Deus é fiel, meus amados, Deus é fiel. Deus, Ele nunca nos engana, Deus, Ele nunca nos entristece, Deus, Ele nunca nos decepciona. O homem pode nos decepcionar, um amigo pode nos decepcionar, um familiar pode nos decepcionar, mas Deus, Ele nunca nos decepciona. Deus, Ele sempre está e sempre estará ao nosso lado. Então, essa palavra é uma palavra de incentivo para você. Não desanime, não desista, erga a tua cabeça, lute pelos seus desejos, sonhos, projetos e objetivos, com a certeza de que Deus está ao seu lado.
E se você não tiver forças para fazer isto sozinho, a Casa de Caridade está com as portas abertas para te dar um auxílio espiritual e te ajudar a enfrentar os problemas que você tem. Amém, meus amados? Fiquem na paz de Deus, de Jesus, que os bons espíritos tragam para você nesse dia muita paz, luz e harmonia no teu coração.